Ela que ata Ravin amar Rabanai. Quando veio Ravin de Eretz Israel, ele falou em nome de Rabanai, ele discorda com o que explicou Ravdimi até agora da Mishnah, que Ravdimi falou que é toda Rabi Akiva até que falar Chamei Omrim. Fala, não. Vamos dividir essa Mishnah. Shalosh Machlokot Badavar. Tem 3 partes nessa Mishnah. Primeira é a parte de Tanakama. Tanakama, Savar, Regel Muteret, Eina Oseret, Regel Asura Oseret. Tanakama fala o seguinte: a perna permitida não proíbe. Perna proibida proíbe. O que quer dizer isso? Se o cara fez Eruv no seu Hatzer, ele agora pode carregar no seu Hatzer, se é o cara do Hatzer Epidemia, ele não proíbe, não tem como proibir o pessoal lá de fora. Quando ele fez Eruv no Hatzer dele. Por mais que ele não tenha feito Hatzer, não tenha aquela mini porta. Segunda opinião, Rabi Akiva. Rabi Akiva Savar, a filha regra botéria do ser. Rabi Akiva fala que mesmo se a perna é permitida no seu Hatzer, ela proíbe o outro Hatzer, a não ser que ele tenha feito uma mini porta ou Eruv junto. Verabanan Batrai e Hamim no final eles falam, Savre, eles sustentam, que Shem Sheregan Muteret e não Seret, Kachregan Asurai e não Seret. Fala, nenhuma perna proíbe uma outra. E assim, de acordo com essa terceira opinião, mesmo se o pessoal do Hatzer de dentro não tiver feito Eruv, o pessoal do Hatzer de fora fez Eruv, eles podem carregar. Porque o pessoal lá de dentro não proíbe o pessoal lá de fora. Por mais que o pessoal lá de fora não fez Eruv, lá de dentro, desculpa, não fez Eruv, o pessoal lá de fora fez Eruv, podem carregar. Segunda Mishnah, Natnu Eruvad b'makom echad v'shachar echad ben limit. Se for, e botaram o Eruv em um lugar, e esqueceu uma das pessoas, tanto faz se for lá de dentro ou lá de fora, e não participaram do Eruv, os dois são proibidos. Fala Gmará, Mai makom echad. O que é esse um lugar que eles colocaram o Eruv? Que lugar que eles colocaram o Eruv? Simatzma vai derridar a vida virou mas tá. Amar Aviuda Amarav. Falou na Aviuda em nome de Rav, esse makom echad que eles colocaram tem que ser Hitzoná. Tem que ser na de fora. Por quê? O mais caro lá, makom echad, por que a gente chama isso de um lugar? Makom meiuchad eles têm, que é o lugar que os dois podem entrar. Por quê? Por que tem que ser assim? Vamos começar na lógica. Se eles colocaram o Eruv lá dentro, e uma pessoa lá de fora esqueceu, o que o pessoal lá de dentro faz? Fecha a porta. Porque o pessoal lá de fora não atrapalha o pessoal lá de dentro. Eles carregam lá dentro. Agora, se eles tiverem colocado o Eruv lá fora, e aí tanto faz se foi um lá de fora, um lá de dentro esqueceu, atrapalha. Porque colocaram o Eruv lá fora, o pessoal lá de dentro não pode fechar a porta, porque o Eruv não está lá dentro. Então, para Mishnah falar que tanto faz se foi uma pessoa lá de dentro, uma pessoa lá de fora, que esqueceu que vai proibir, é porque está do lado de fora. Porque se estivesse lá do lado de dentro, só se fosse uma pessoa lá de dentro que proibiria. Isso que eu vou falar agora, vamos ver dentro. Tá na minha uma braita também que fala assim, no Eruv Machitzonah, colocaram o Eruv lá fora, Beshachar Echad Ben Minachitzonah Ben Abnimit, Velo Erav Shemesorot. Colocaram o Eruv lá fora, e uma pessoa esqueceu de participar, tanto participou lá de fora ou lá de dentro, e dois são proibidos. Agora, na do Eruv Abnimit, colocaram o Eruv lá dentro, Beshachar Echad Ben Abnimit, Velo Erav Shemesorot. E das pessoas lá de dentro não participou, as duas são proibidos. Agora, se colocaram o Eruv lá dentro, Minachitzonah e uma das pessoas lá de fora não participou, na Surot deveria Rabi Akiva, as duas são proibidas, quem fala isso é Rabi Akiva. Chamil Amrim, Bezó, se colocaram o Eruv lá dentro, limite, Butéria de Chitzoná Sorá, a de dentro está permitida, a de fora está proibida, eles fecham a porta, acabou. Amale Rabba Barachana Leabai, falou Rabba Barachana para Abai, mas na Rabanan debra limite Butéria, por que o Rabanan falam que a de dentro estaria permitida nesse caso? Foi a pessoa lá de fora que esqueceu. Mishum de Achda Dash, não Mistamsha. Eles podem fechar a porta e falar, olha, todo mundo aqui dentro participou do Eruv, problema de vocês. Agora, Rabi Akiva Rabi Akiva também pode falar para fechar a porta e usar lá dentro. Por que Rabi Akiva não falou isso? Amalei, Rabi Akiva não fala isso porque ele fala que o Eruv, quando você faz o Eruv com os dois juntos,
Marguilá. Ele faz o outro pessoa lá de fora se acostumar a usar lá dentro. Então eles vão se acostumar a usar todo o Hatzer tanto lá dentro quanto lá fora. E aí você vai acabar carregando de lá dentro para fora, lá fora para lá dentro, por causa do costume. Então se uma pessoa esqueceu de participar desse chamado, proíbe os dois. Rabanan Amiru Marguilá. Porque Rabanan não fala a mesma coisa que Rabi Akiva fala que o Eru acostuma o pessoal de participar de tudo. De Amrá, porque eles falam Letai Shitaftich Velo Leavutei. Que o pessoal lá de dentro, lá do Hatzel lá de dentro, ele ia falar, olha só, pessoal aí de fora. Eu estou fazendo Eruv com vocês para me adiantar alguma coisa, não para me atrasar. Para consertar, não para estragar. O que agora vocês estão? Você esqueceu? Fala, Gamara. Rabi Akiva não me tem maleta que falou Leavutei. Rabi Akiva também poderia falar que o pessoal lá de dentro fala isso. Não, porque Rabi Akiva ele fala que nesse caso, que uma pessoa lá de fora esqueceu de participar do Eruv, eles têm que levatê-lo, o Reshut tem que anular o Reshut deles para o pessoal lá de dentro poder carregar. Rabanan, ele me tira o Reshut, Rabanan, por que não fala isso? Porque Rabanan, eles falam que nesse caso não tem como anular o Reshut de um Hatzer para o outro. A gente já viu essa discussão. Era a discussão de Shmuel e Rabi Yochanan. Então vamos tentar a discussão de Rabanan e Rabi Akiva igual a discussão de Shmuel e Rabi Yochanan? Vamos falar então, como vai falar? Leima Shmuel e Rabi Yochanan me perguntam de Rabanan e Rabi Akiva, que eu me falei de Shmuel a marca Rabanan, de Rabi Yochanan e Rabi Akiva. Vamos falar então que a discussão de Shmuel e Rabi Yochanan é a mesma discussão de Rabanan e Rabi Akiva. Que Shmuel que falou que não pode anular o Reshut de Hatzer para o outro, falou a mesma coisa que Rabanan. E Rabi Yochanan falou que pode anular, é como Rabi Akiva. Fala com mas lá que Shmuel falei para você, não deu, Rabi Akiva. O que eu falei até para Rabi Akiva? Porque quando o Shmuel falou que não pode anular um Reshut de Hatzer para o outro, ele falou de dois Hatzer, um do lado do outro. Então não vai falar agora que se for um dentro do outro seria diferente. Rabi Akiva, agora Rabi Akiva falou que pode anular o Reshut porque ficou de fora, um de dentro. Ela bistei Hatzerot Zolefnim, misou um dentro do outro. De Asradade, que um proíbe o outro. Da Balata, no caso que Shmuel falou que não pode anular um Hatzer para o outro. Mika Asradade, eles não proíbem um ao outro, estão um do lado do outro. Então talvez até Rabi Akiva concordaria com o Shmuel lá naquele caso. Rabi Yochanan fala, Ana de Amra, filho de Rabanan, o que eu falei? Pode ser até para Rabanan. Rabanan falou aqui, no caso de um Hatzer dentro do outro, ela de Amra lá, Ademevatla ali, Sarta lá e. Porque eles vão falar o que? Se você não anular para mim, você está proibindo para mim? Então vou forçar o cara a anular. A falar, no caso lá de um Hatzer do lado do outro, me castrata lá e um não proíbe o outro. Então se eles quiserem, eles podem também anular o Reshut, porque um não proíbe o outro. Então não tem como encaixar a banana da Rabi Akiva, como o Shmuel e Rabi Yochanan. Lá é lá, aquele caso de um Hatzer do lado do outro é um caso, aqui o caso de um Hatzer do lado do outro é outro caso. Veim Ayush Elechidim, se eram Eruv Hatzerot de pessoas particular, quer dizer, se era uma casa só, não precisava fazer Eruv. Rav Yosef Tane Rebbe, Hayush Loshá Asurim. Ele falou Rav Yosef, em nome de Rebbe, que se tinha 3 pessoas, já proíbe, quer dizer, um lá dentro, 2 lá fora, 2 lá dentro, 1 lá fora, parece que proíbe. Amaulei Rav Bivi, falou Rav Bivi para Rav Yosef, Lotetzai Tulei. Você não ouviu direito, na Brita Neala, quando eu te falei isso que eu ouvi, o Mishmei de Ravada Brava, Brita Neala, eu não falei em nome de Rebbe, eu falei em nome de Ravada Brava. Ou ele vai, Nikore Barren Rabin Bachitsoná, porque quando tem muitos do lado de fora, então não é 2 dentro, quando tem 2 fora e 1 dentro, os 2 são proibidos. Ou quando tem 2 dentro e 1 fora, vamos ver. Rav Yosef Mare de Avraham, Rabim Berebi Chlafli. Então Rav Yosef Mare de Avraham, quer dizer, Kadosh Baruch Hu, nossa, ele esqueceu, ele trocou Rabim com Rebbe. Ao invés de falar Rabim, ele falou Rebbe. O Shmuel Amar, o Shmuel falou, Leolam Mutarot, Ad Sheu Shlaim Bipnimin, Bedimit Vechad Bachisunar. O Shmuel fala que não, que elas são permitidas de carregar. Até que tenha 2 dentro e 1 fora. Porque os de dentro proíbem os de fora,
E aí tá tudo proibido. Mas se tiver 2 fora, um dentro, o de dentro é permitido de carregar. Amar Abelazar, Venochri, Arei o Kerabim. Abelazar fala uma regra. Se tiver um Nochri, um Goi, é como Rabim. Mesmo que seja um só, você tem que ir lá e um Nochri dentro. Você tem um Nochri morando lá dentro e 2 israelim morando lá fora, eles têm que ir lá e alugar do Nochri lá dentro. Porque senão, o Nochri é como Rabim e atrapalha o pessoal lá de fora, mesmo se eles fizerem eruv, eles não podem carregar. Mas na Israel lá ser uma demanda yada, uma deloyada, savareiro veirav. E por que o Israel, qual a diferença do Israel que o Israel não permite, não proíbe? Então fala a Gemara o seguinte: quem sabe que só tem um Israel que mora lá dentro, sabe? Então não vai ficar pensando que eles estão carregando sem poder. O Madeloiada Savareiro Veirav. E quem não sabe vai pensar o quê? Eles devem ter feito eruv entre eles. Então Dochrinami também com Goi. A menina Deyada. Vamos falar, quem sabe que é Goi sabe. Deloiada, quem não sabe, Savara Guirei Ugar. Não, vamos pensar o quê? Talvez ele alugaram, acabou, qual o problema? Então fala Gmará, Ita de Ugrei Befia Pai. Um sábado no Rio, quando ele aluga, ele fala para todo mundo, ele vai lá contar as vantagens que ele alugou. A casa dele não alugou nada. E aí todo mundo ia saber. A maravilha Amar Shmuel. Falou na vida, falou Shmuel, Astará Batim Zelif Nimizia. Esse é o caso. São 10 casas, que é uma dentro da outra, e aqui tem um Hatzer. Uma tem passagem por dentro da outra? É, o Hatzer. Uma passa por dentro da outra. E aí o que vai falar? Apnimino teneteruvó. Vedaió. Esse aqui dá o eruv e é o suficiente. Por quê? Porque a última dá o eruv, porque é a casa. E todas as outras seria considerada beichar, um portão. Por quê? A 9ª casa é o portão da 10ª. A 8ª da 9ª da 10ª. Da 7ª da 8ª da 9ª da 10ª. E assim por diante. Perabeuca Namar, afilo a Hitson. Perabeuca não fala mesmo a de fora. Hitson, que Beicharu, a de fora ela é o portão para todo mundo. Então fala Gmará, Hitson Shelupnimi. Não. A de fora ela dá de dentro, quer dizer a 9ª. Então Perabeuca tem que dar a 10ª e a 9ª. Por quê? Memaica me explica. E qual é a discussão deles? Marsavar Shmuel, ele fala Beichar de Achitman de Beichar. Shmuel, ele fala aqui um Beichar de uma pessoa só. Um portão que é que só serve para uma pessoa é considerado ainda portão. O Marsavar, e Rabi Yochanan fala logo para Beichar. Se ele é de uma pessoa só, ele não é considerado portão. E aí? Então já que a 9ª ele só serve de portão para a 10ª, então ele também tem que dar o eruv. Então é a 10ª e a 9ª de acordo com Rabi Yochanan. Amarav Nachman, Amarab Amaravu, Amarav, Prorav Nachman, Prorav Amaravu, Prorav, Shtei Chatzorot, Shloshah Batim Benehem. Esse é o caso. Shtei Chatzorot, são 2 Chatzorot, um Chatzer aqui, outro Chatzer aqui, e entre eles tem 3 casas. Certo? Shtei Chatzorot, Shloshah Batim Benehem. זה בדרך זה ונותן לרבו בזה, וזה בדרך זה ונותן לרבו בזה. Uma pessoa desse Hatzer de fora, ele vem pela casa dele e bota o Hatzer na outra casa. E a pessoa que vem do Hatzer de dentro vem para a casa dele e bota o Hatzer na outra casa. Zenasa Beichar Lazer, Zenasa Beichar Lazer. Então, essas 2 casas foram feitas de Beichar. Essa aqui é Beichar para essa. E essa aqui é Beichar para essa. Emsaí Havalei Bait Shemanichim Boeru Ve'en Tzarich Litenet Apar. A do meio, ela pode botar o eruv na casa do meio e ela não precisa dar o pão porque o eruv está na casa dela.
Badicleu Rachava Rabanan, perguntou Rachava para Rabanan o seguinte: os Tei Batid Benehen. Agora, se for o caso que não tem mais 3 casas, só tem 2 casas, esquece essa casa do meio, só tem 2 casas entre os 3 Hatzerot. Zé Baderech Zé, Benatan Eruv Bazé. Zé Baderech Zé, Benatan Eruv Bazé. Cano Eruv Oló. Agora é o seguinte, só tem 2 casas, aqui não tem mais essa casa do meio. Essa casa colocou Eruv nessa casa. E essa casa colocou Eruv nessa casa. Eles fizeram Eruv ou não fizeram Eruv? Fala Gamara, mi meshavat leu legabei dehai bait, o legabei dehai beichar. Fala Gamara, será que a gente pode falar que essa aqui, que colocou o Eruv nessa, isso aqui é beichar para ele, esse aqui é beichar para ele, esse aqui vai ser beitirá para cá, beitirá da cá, ou esse aqui é considerado beichar, esse aqui é considerado beitirá. No caso que você tem 3, então você fala que as da ponta são beichara do meio beitirá, tá bom. No caso que você tem 2, será que ela pode ser, a mesma casa pode ser beichar para uma e beitirá para ela própria, e beichar para outra e beitirá para ela própria? Ela pode ser dois conceitos na mesma casa? Então, Amrulei, Shnehen Lokanu Eruv. As duas, nenhuma das duas compraram Eruv. Porque é mais nafshach. Ou Beichar Meshavetlei, ou ele vai considerado Beichar, anotando que ele vai Beichar Aksadra Marpes Eruv. E aí seria considerado Beichar, e a pessoa colocou, e é considerado passagem, e a pessoa colocou o Eruv no Beichar. Por exemplo, você coloca o Eruv, a gente viu isso para trás, você coloca o Eruv na guarita, o Eruv não é considerado Eruv. Ou Bait, ou então ele é considerado casa, Habitat, ele é Bait, Telome Árvore. E você está carregando uma casa que não foi Eruv. Então, ou uma coisa ou é outra. Vou falar Gamara, o Machnam Miderava, e qual a diferença que colorava de Amarava? Abriu o Shnaim Sevearev, 2 falam pro cara, para um shaliach só, vai lá fora e bota um Eruv Tchumim para mim. O que ele fez? Ele colocou o Eruv antes de Ben Hashmashot, o Lechaderav alav Ben Hashmashot, o outro colocou o Eruv em Ben Hashmashot. Zesherav alav Beodom nechal Eruvó. Esse que ele colocou antes de Ben Hashmashot o Eruv, foi comido o Eruv dele em Ben Hashmashot. Vezesherav alav Ben Hashmashot nechal Eruvó mitdershah. E esse que colocou em Ben Hashmashot, o Eruv dele foi comido de noite. Shneim Kanu Eruv. Os 2 compraram Eruv. Por mais que Ben Hashmashot você tenha uma dúvida se é noite ou dia, pro cara que ele colocou de manhã quer dizer, pro cara que ele colocou Eruv antes de Ben Hashmashot e que foi comido em Ben Hashmashot, a gente fala que Ben Hashmashot é noite e o Eruv dele valeu. E pro cara que ele colocou o Eruv Ben Hashmashot foi comido de noite, a gente fala que Ben Hashmashot é dia e o Eruv valeu. Peraí, você tem um caso que você pega Ben Hashmashot que é dúvida se é dia ou se é noite, e transforma para um para dia, para outro para noite. Para aquele que o Eruv foi colocado de manhã e comeu de Ben Hashmashot, a gente fala que já é noite, então já valeu. Para aquele que foi colocado Ben Hashmashot e comeu de noite, fala que Ben Hashmashot ainda era dia. Então Ben Hashmashot pode ser 2 classificações, tanto dia quanto noite. Essa casa não pode? Fala Gamara, é diferente. Riasta, como é que você está comparando? Tam safek enama safek leila lomin keramilta. Lá é safek noite, safek dia, lá é dúvida se é dia ou se é noite. Então, para Eruv Tchumim, que é a coisa de Rabanan, eles fizeram uma cula para os 2, já que tem Safek dentro de um Safek de Rabanan. Então falaram, não, para um pode ser noite, pode ser dia. Agora, nosso caso, a Valacha, e de Legabei de Haibait, Legabei de Haibait. Se ele é considerada casa, é considerada casa para os 2, tanto em relação a um Hatzer quanto em relação a outro Hatzer. Veio Legabei de Beichar, Legabei de Haibait, não é Beichar. Se ele é considerado Beichar, é Beichar para os 2. Você não pode mudar a classificação de uma casa, ou a casa, ou é Beichar. Não pode ter dúvida. Dúvida se é Beichar ou deve ser casa. Não existe isso, não tem dúvida. Ou é Beichar com certeza, ou é casa com certeza. Então como é que resolve isso? Que? Como é que resolve esse caso? Não, esse caso só tem 2. Você colocou o Eruv na outra casa, o Eruv não valeu. Então tem que fazer um Eruv em cada casa. Tem que fazer um Eruv para essa casa aberta para esse caseiro, para essa casa aberta para esse caseiro. Adrana Lachadar.